Então vamos começar por falar realmente um bocadinho daquilo que é liderança e eu ia começar por... Vitor, vou começar pelas senhoras e muito bem. Não há Vou necessariamente. começar pelas Ele senhoras tem mais campeonatos do que eu. e perguntar que competências é que a Sofia considera essenciais para a líder conseguir garantir convergência entre aquilo que são os resultados que se pretendem no dia a dia, que se pretendem com alguma rapidez em termos de resultados empresariais, mas também, ao mesmo tempo, implantar ou implementar uma cultura de felicidade que seja sustentável perante todos estes objetivos que há para conquistar. Como é que se faz isso? Eu acho que, acima de tudo, hoje estamos a viver um momento que a liderança está a levar-nos para um novo paradigma e temos que assumir isto com uma seriedade que o mercado assim o exige. E isto para dizer-vos que um verdadeiro líder competente é aquele que compreende que a alfabetização emocional é tão importante como ler números. Sem nós compreendermos que está na interseção de nós sabermos ler pessoas e sabermos compreender aquilo que é necessário dentro da organização para o seu crescimento, nós não representamos eticamente com qualquer tipo de coerência aquilo que uma organização precisa. As organizações precisam, acima de tudo, coerência, transparência, exemplo, e é isso que as lideranças hoje em dia têm que ser pelo exemplo. E para mim só existe uma forma de ser líder, que é ser aquele que dá o primeiro passo. E para mim liderança é servir. Liderança é aquele que, acima de tudo, sabe escutar, sabe parar, sabe ouvir as suas pessoas, compreender que todos têm necessidades e vêm de sítios diferentes e que, a partir daí, vai criar um ambiente onde existe este bem-estar e que no centro da organização o bem-estar é fundamental para que os resultados surjam. Não é nunca abdicar dos resultados em prol das pessoas, mas sim juntar a ideia de que sem bem-estar e felicidade nós não conseguimos alcançar resultados com sustentabilidade. Nós conseguimos, obviamente, ter resultados, mas depois vamos ter consequências ao nível do turnover, ao nível de atratividade, que é algo que preocupa muitas organizações, é manterem-se atrativas e manterem-se competitivas no mercado, e isso só é possível se nós conseguirmos, através da liderança, e aqui entra o maior desafio atualmente, que é os líderes terem este mindset de crescimento e não um mindset fixo, a saberem ir adaptando também às necessidades do mercado e às necessidades daquilo que vai acontecendo. Portanto, o grande desafio e as grandes competências para a liderança é ser brutalmente humano. Eu aproveitava e perguntava ao Vitor, na tua perspectiva, quais são as principais características que distinguem uma liderança de topo no futebol profissional? Sabemos que no futebol profissional há vários tipos de liderança, mas quais são aquelas que distinguem uma liderança de topo como aquelas que já viveste durante muitos anos? Muito boa noite a todos, é um prazer para mim estar aqui, estamos num dia também extremamente atribulado, mas agora aqui num momento mais relaxado, mais intimista, e vamos tentar passar aqui um bom momento. Para mim, liderar é saber, acima de tudo, lidar com pessoas. Penso que isto é o principal, haver aqui um equilíbrio entre a competência técnica e a sensibilidade humana. Penso que a partir daqui acho que conseguimos ter uma liderança harmoniosa. A visão terá que estar sempre aqui no topo. O caráter do gestor também é extremamente importante para credibilizar as suas ideias, e depois também a empatia, porque a empatia ajuda muito a unir os grupos, e sem união torna-se tudo muito complicado. Portanto, e o futebol, a esse nível, é um desporto muito complexo, porque não há lógica, ou seja,
nós podemos fazer tudo muito bem em determinado momento e os resultados não acompanharem tudo aquilo que nós fazemos enquanto líderes. Por isso, é bom seguir uma linha que a nós nos deixe preparados, acima de tudo preparados para as dificuldades que possam vir, e uma equipa também alerta e com um único objetivo de ajudar a chegar à excelência. Falando em excelência, até que ponto, Sofia, é que acreditas que esta liderança humanizada, que hoje em dia se fala muito, quer da parte de quem lidera, quer da parte daqueles que são liderados, se fala muito hoje nesta liderança humanizada, até que ponto é que esta liderança tem impacto direto naquilo que são os resultados, os indicadores de produtividade, de atingirem objetivos nas empresas. Esta liderança humanizada, podemos correr o risco de, em determinada altura, ela influenciar positiva ou negativamente nos resultados e nos objetivos que temos traçados. Só pode influenciar positivamente. Quando nós somos humanos, e aqui eu pego também naquilo que o Vítor disse, para mim empatia e bom senso deveriam ser, e temos aqui o professor, o doutor que me vai se calhar concordar comigo, e para mim são inconstitucionais, mas que deveriam ser artigos constitucionais, o bom senso e a empatia. Quando nós estendemos a mão, a nossa mão nunca vem vazia. Para mim, a ideia de que um líder que sabe estar com as suas pessoas, que sabe valorizar quem tem na sua organização, e as pessoas vão criar um sentimento de lealdade. E depois os números falam por si. Existem centenas de estudos. Eu sou uma pessoa que costumo brincar, mas a falar muito a sério, que quando estou a fazer uma formação ou uma apresentação, eu levo sempre o slide dos céticos, que é para desconstruir aquelas ideias pré-feitas de que a felicidade e o bem-estar é o fun. Confunde-se muito a ideia do fun do inglês, não, a felicidade é uma coisa passageira, da moda. Não, não é. E nós temos dados da Gallup, por exemplo, 23% das organizações que têm índices de bem-estar reportam, melhor, as empresas que têm índices de bem-estar e satisfação elevados reportam 23% mais de rentabilidade. Isso é que tinha ficado sem som. 60% das organizações com índices de bem-estar têm também menor rotatividade, e isto para as organizações significa o quê? Dinheiro. E nós sabemos que as organizações, acima de tudo, foram feitas para dar lucro, mas o grande diferencial é como pensa nas pessoas. E aqui é saber que, se cuidarmos das nossas pessoas, nós estamos a criar valor. E quando nós pensamos, e se formos muito pragmáticos, e se nós formos mesmo ao cerne da questão, nós sabemos que a saída de um colaborador tem um impacto gigantesco em todo o processo. É a ausência do colaborador, é um talento que se perde, é o processo de recrutamento, é a integração, é o tempo todo e o investimento todo que se está a fazer. Agora, imaginemos isto em larga escala. Quando uma organização não é atrativa, tem, obviamente, uma grande rotatividade. Mas há organizações que vivem disto, atenção, e que sabem que são tóxicas e que ainda assim o lucro, sentem que o lucro compensa o facto de se tornarem mais atrativas. A verdade é que, se nós formos olhar, por exemplo, aos Estados Unidos, o ano passado o impacto do turnover teve o impacto de um prejuízo de 730 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E isto também porque as pessoas compreenderam cada vez mais que, principalmente a partir da pandemia, que não estão dispostas a vender a alma ou hipotecar a alma pelo seu salário. Então nós percebemos que, para trabalhar num sítio, nós temos que encontrar significado. E aqui entra uma das minhas teorias preferidas, não vos vou dar seca a esta hora, atenção, nem vos vou dar nenhuma aula, mas que dentro de uma organização, para existir felicidade e bem-estar, nós temos que ter 3 necessidades básicas fundamentais satisfeitas. A primeira delas é a autonomia. Sentimos que temos liberdade
para executar uma ação dentro do objetivo que é esperado alcançar. Ou seja, nós temos um resultado para alcançar, mas temos a autonomia para fazer e desenvolver o processo. Depois é a competência, sentirmos que somos eficazes naquilo que fazemos, sentir que aquilo que nós fazemos e a forma como fazemos leva a reconhecimento. E em terceiro lugar, o relacionamento. Quem é que aqui gosta de ir trabalhar para um sítio onde não gosta das pessoas? Eu acho que não há masoquistas aqui. Espero que não. Ou se existir, que pelo menos saiam daqui sem esse sentimento. A ideia é exatamente isto. A liderança humanizada, por ter esta capacidade de compreender que a empatia, a escuta ativa, o feedback real, contínuo, não sei o que é feedback anual. Eu estou à espera que me venham explicar essa. Para mim o feedback é constante. É porta aberta, eu tenho a porta aberta todos os dias e todos os dias estou à espera de uma partilha constante com as pessoas que queiram fazer. E acho que é esta troca genuína e cada vez menos verticalizada e cada vez mais horizontal que nos leva a esta liderança humanizada e organizações onde as pessoas querem pertencer. Pegando um bocadinho aqui nesta questão do feedback anual ou do feedback mensal, não há certamente nenhuma empresa, penso eu, que queira ter um feedback tão rápido como aquilo que acontece nos jogos de futebol. Os resultados são para agora, as alegrias e as desilusões são vividas no momento, o estar em cima, o estar mais para baixo é vivido no momento, as derrotas, os empates, as vitórias, as reuniões no balneário que tu também conheces, sendo isto vivido de uma forma tão aguerrida, tão rápida, tão hoje, tão agora, como é que se consegue controlar toda essa emotividade e ainda permitir que as pessoas sintam felicidade naquilo que estão a fazer, independentemente daquilo que acontece? Acima de tudo pela paixão, porque isso, sem paixão não conseguimos absolutamente nada, principalmente no desporto com a mutação que tem e com as modificações que tem havido no nível de futebol. Vivemos numa era de grande mudança, as tecnologias estão aí, a inteligência artificial, redes sociais. Tem sido um grande desafio para nós, enquanto gestores, acompanhar essas mudanças, mantendo, acima de tudo, algo muito importante, que é a cultura, que são as origens, que é aquilo que é sabermos onde estamos, saber que isto tem havido uma evolução tremenda, mesmo nas práticas de gestão, e que temos que acompanhar toda essa evolução, pegar naquilo que melhor existe e também nós, enquanto clube, evoluir nesse sentido através de um scouting de grande nível, utilizando as melhores práticas tecnológicas, apostando na formação, que é realmente o grande pêndulo, e a sobrevivência de todos os clubes a nível nacional, e isso, e ao mesmo tempo, respeitar o sítio onde estamos. Respeitar o ambiente, respeitar a cidade, respeitar a cultura, respeitar os adeptos. E isso tem que ser feito de uma forma muito séria e muito cuidadosa. Porque vê-se muitos investidores a entrar nos clubes nacionais, mas a não saberem onde é que vem. A não conhecerem a essência dos clubes que estão a acabar de comprar. E normalmente isso cria muitos problemas para a liderança. Tem que ser um líder muito carismático e muito forte para conseguir dar a volta a uma situação como esta. E normalmente, quando se vem de outras culturas, é sempre difícil conseguir compreender o modus operandi de algo, por exemplo, como o Futebol do Porto, que é realmente um clube especial, com uns adeptos também eles que vivem de uma forma intensa o seu clube e que exigem acima de tudo esse compromisso, exigem o mínimo é o máximo, ou seja, não há meio termo.
E nós, enquanto líderes, aquilo que transmitimos é exatamente isso, há que haver compromisso, a exigência leva à excelência, e todos, sem exceção, têm que dar o seu melhor. E nós, enquanto gestores, estamos cá para proteger. Quando algo de menos bom acontece, somos os primeiros a dar a cara, somos os primeiros a defender o grupo de trabalho, o nosso treinador, e a encontrar soluções. Acima de tudo isso, encontrar soluções. Sabemos que no meio de tudo isto, Sofia, também existe ainda muita resistência. Em muitas empresas existe muita resistência dos líderes em pensar ou em colocar em prática esta preocupação de permitirem a felicidade aos seus liderados, mas existe também por parte dos liderados alguma resistência à mudança. Muito objetivamente, como é que se combate isto? Porquê é que existe resistência à mudança? Porque é algo desconhecido. É a base da essência humana. Então, é explicar o porquê. É muito simples. Se nós explicarmos o porquê daquela mudança e incluirmos as pessoas na solução, elas vão sentir que estão a fazer parte da construção daquela solução e parte da mudança. E compreendendo o porquê, mais rapidamente vamos conquistar as pessoas. Não é manipular, é conquistar as pessoas e fazer com que elas sintam que o resultado final também vai ser um resultado e uma vitória delas. Também no futebol existe isso, certamente, e muitas vezes. Como gestor, quais são os maiores desafios que enfrentas nessa área? Eu acho que já na pergunta anterior, acho que já refoquei um pouco aquilo que são os grandes desafios em termos de gestão para o futebol moderno. Então, tem a ver, acima de tudo, com as mudanças, com as mutações que têm existido a nível digital, que é realmente uma área de grande desenvolvimento. A inteligência artificial, então, aqui tem um papel preponderante, utilizada da forma correta, e as redes sociais. Como gerir as redes sociais quando estamos perante jovens com grande talento, mas ao mesmo tempo são extremamente assediados nas suas vidas pessoais, não é? Portanto, como é que conseguimos blindar um grupo de trabalho? E aí sim, aí é onde nós somos colocados à prova, onde realmente temos que encontrar soluções, temos que encontrar ferramentas que nos permitam realmente bloquear, blindar o grupo de trabalho para que se mantenha coeso, para que se mantenha junto, para que se mantenha, acima de tudo, concentrado, porque as distrações estão ali ao virar da esquina. Estamos mais ou menos a meio das questões que tínhamos para colocar. Eu queria só relembrar que nós temos nas nossas mesas um penduriclo do Líderes Global Club. Esse penduriclo tem aí um QR Code. Esse QR Code dá acesso a um contacto de telemóvel e nós vamos abrir aqui um espaço para que os nossos amigos que aqui estão possam, através desse QR Code, colocar alguma questão que queiram colocar à Sofia ou ao Vítor. Elas estarão interessadas para a nossa editora. Vamos tentar, de alguma forma, responder ao máximo de número de perguntas possíveis. Portanto, a partir de agora, quem quiser usar o QR Code, ele dá acesso a esse contacto. Alguma pergunta diretamente para a Sofia e para o Vítor, alguma que eles não se escusem de responder, como é óbvio, podem fazer o favor. E, entretanto, continuava e perguntava à Sofia quais são os maiores desafios que identificas quando tentas implementar essas práticas de felicidade junto a algumas organizações. Quais são os principais desafios ou dificuldades que identificas? Primeiro é a mentalidade. Depois é compreender que muitas organizações acham que não estão com maturidade suficiente para fazer este salto e, na verdade, o processo pode ser feito desde que exista algo fundamental, que é vontade. E se existir vontade, o processo é sempre feito tailor-made, ou seja, vai ser feito à medida, mas nós vamos ter que saber que, independentemente dos desafios, os resultados não vão ser imediatos. Ao contrário do que acontece no futebol, que nós queremos e temos uma ânsia muito grande no jogo a seguir e no treino, vamos
ter que mudar o mindset e os jogadores estão a perder. Nós aqui dentro do mundo corporativo nós temos que ter uma noção de que os resultados não surgem a curto prazo. Ok, há uma preparação de época que é diferente, a realidade são diferentes, há uma preparação de época, há um trabalho constante, mas acima de tudo, e acho que o Vítor vai concordar comigo, é muito inteligência emocional. Não só trabalhar isso nos jogadores, mas também trabalhar isso no treinador e no próprio líder, e é o mesmo nas organizações, é nós darmos literacia emocional, literacia para que as pessoas possam estar em constante desenvolvimento e conseguir, através disso, ter uma mentalidade mais aberta para estas necessidades da mudança. Porque o mercado vai mudar. O mercado, na verdade, deixa-me-vos dar esta notícia, já mudou. E a questão é quem é que não se vai adaptar a ele. E quem não se adaptar a ele vai se tornar irrelevante. É a tal questão que falávamos há pouco, que o ciclo económico vai limpar as organizações que não se adaptarem a estas transformações. Portanto, é inevitável que haja esta reestruturação para um novo paradigma do modelo de trabalho. Por falar em reestruturação, novo paradigma, também há aqui algo novo no futebol, que é a chegada de ex-atletas profissionais a cargos de gestão, inclusive à presidência de alguns clubes, como é o caso do Rui Costa, do Benfica, do André Vilas-Boas aqui do Futebol Clube do Porto, entre outros. De que forma é que esta experiência de anos de liderança, construídas dentro do campo, dentro das quatro linhas, dentro do balneário, primeiro se achas que é positiva essa experiência, e depois de que forma é que essa experiência pode ser utilizada na gestão de um clube, que é algo diferente do que é feito até hoje. Eu acho que é bastante positivo, não é? Porque tem uma noção mais abrangente, conseguem saber como funciona o futebol na sua essência, ou seja, desde balneário, desde a preparação do jogo, todas as incidências, ou seja, cheiram o balneário, conseguem antecipar muitas questões que um gestor que não esteja habituado a ver a bola ou a ver a bola saltar e que tenha apenas a sua parte académica, não consegue, se calhar, ter a sensibilidade para analisar determinados momentos que a equipa possa eventualmente passar. Agora, depois há o outro lado. Há o lado da gestão, que naturalmente tem as pessoas, os ex-jogadores, neste caso, e eu particularmente foi isso que fiz, ir à procura de competências. Eu fui para a faculdade, mal deixei de jogar, fazer o curso de gestão, direcionado para a área desportiva, várias pós-graduações, estágios em vários clubes, porque sentia realmente isso, sentia que este era o caminho que eu queria seguir, mas necessitava de uma outra preparação. Todos, sem exceção, pelo que vejo, e se calhar o Rui Costa menos, porque iniciou-se muito cedo pela mão do Luís Filipe Vieira, mas penso que o André fez esse percurso e foi à procura também de outra preparação. E aqui o todo em si é o ideal, é conseguirmos ter a noção do que é o relevado, da forma como tudo funciona naquela área, naquela zona, para podermos também dar o nosso contributo nas estratégias diárias, tanto com o treinador como com os restantes membros do staff da equipa, as outras lideranças, e depois também a forma como lideramos o clube. Temos obrigatoriamente que ter competências acima da média para conseguirmos colocar o clube no sítio certo, porque há realmente, no tempo que corre, há desafios muito, muito, muito importantes e de difícil resolução, que tem a ver, acima de tudo, com a parte financeira, onde temos que nos reinventar todos os dias, praticamente. Temos que ir à procura de soluções, não podemos, de maneira alguma, adormecer, porque não temos um dono. O nosso dono são os sócios, que pagam 12 euros por mês,
e isso é muito, como devem calcular, é muito pouco para uma equipa de milhões. Por isso é que nós andamos sempre à procura de inovação, da área comercial também, que tem aqui um papel importantíssimo nos clubes portugueses, que eu penso que ao longo destes anos tem andado subvalorizado. Tem que haver aqui uma aposta muito grande na parte comercial, porque temos aí mercados emergentes que nos podem ser bastante úteis. E depois temos de ser muito criativos, acima de tudo isso, muito criativos. No mercado temos que ser muito rápidos, temos que ser muito inteligentes na abordagem, temos que saber observar com olhos de ver, temos que ir buscar o talento onde mais ninguém consegue ir e ver, temos que ser mais rápidos. Portanto, isso requer realmente equipas muito bem preparadas e aqui as tecnologias têm um papel importante também. Esta pergunta não veio por WhatsApp, mas é minha. Poderemos olhar lá para a frente mais um pouco e ver o Vítor Bahia à frente de um clube desses, como gestor. É por isso? Sim, essa é a minha. Fui eu? Não. Foi a intenção. Foi um sinal. Acho que foi fogo de artifício. Foi um sinal. Essa é a minha formação, é o que eu gosto. Portanto, é poder liderar pessoas, poder liderar equipas e poder ajudar a alcançar o sucesso. Portanto, por isso, estou certo que irei regressar, se calhar mais nos tempos mais próximos, se calhar até fora de Portugal, mas estou certo que esta é a minha vocação e é isto que eu gosto e é isto que eu quero fazer. E nós desejamos que sim e que sejas bem sucedido. Entretanto, perguntava à Sofia, temos aqui muitos líderes, alguns deles gostariam de ouvir um pouco na prática como é que essa felicidade pode ser posta em prática no dia a dia. Em conversas aqui há pouco ouvimos alguns dos nossos amigos a dizer que em algumas circunstâncias até dizia assim, vamos parar agora e vou-me apanhar um pouco de sol porque daqui a pouco está a chuva. Tínhamos um amigo arquiteto aqui que nos dizia isso há pouco. Um pequeno gesto, mas que pode contribuir, pequenos gestos como estes no dia a dia podem contribuir para essa felicidade? Claro que sim. A grande diferença está depois na consistência. Tudo deve começar com, se quiserem que eu vos monte aqui um plano muito rápido de ação, tudo deve começar com um diagnóstico organizacional, nós percebemos em que ponto é que está a organização, quais são as necessidades, a partir daí fazemos um plano de ação acionável, ok? Vamos falar de um plano realista, porque muitas vezes nós temos uma tendência para sermos demasiado... Atenção que eu sou muito ambiciosa, mas sermos ambiciosos ao ponto de termos a consciência do que é realizável ou não. E ser ambicioso não é igual a ser arrogante, ou ter demasiada arrogância. Portanto, aí, a partir do momento em que nós traçamos este plano de ação, é perceber que com consistência nós vamos conseguindo ir cada vez mais chegando às necessidades das nossas pessoas. E cada pessoa tem uma história, cada pessoa vem de um sítio diferente, cada pessoa tem um trigger diferente e é preciso que nós consigamos reconhecer isso e saber o que é que cada pessoa precisa para estar na sua melhor performance. Um bom líder é aquele que, antes do colaborador falar, já sabe que ele precisa dele. E isto não é necessariamente inato, mas é treinável. E por isso, pequenas iniciativas, sim, têm um impacto muito importante, mas é a consistência que vai fazer com que a cultura incorpore isto no seu ADN para que deixe de ser apenas um momento ocasional a passar a ser algo que faz parte do ADN daquela organização e que seja vivido, que não seja necessário nós estarmos a lembrar às pessoas qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, aquela ideia de que pôr nas paredes as frases agora está na moda, isso irrita-me muito, porque as pessoas têm é que viver. Então, em vez de nós estarmos a
a colar nas paredes, vamos dar ações e praticar ações para que as pessoas o vivam e o sintam. E depois, para mim, o mais fundamental é quando as pessoas pensam, dizem e sentem exatamente a mesma coisa. Aqui nós atingimos o máximo de bem-estar, de felicidade, que é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Temos aqui uma pergunta que vinha mais ou menos nesse sentido, que era para a Sofia nos explicar como é que implementaria numa pequena empresa como a melhor boa prática. Contratem-me. Contratem. Fechamos já aqui. Tem também aqui uma pergunta para o Vítor. Vítor, perguntam-me aqui como é que se mantém o foco quando somos claramente superiores ou quando o jogo está perdido. Uma pergunta mesmo para o futebolista. Como é que se mantém o foco quando na primeira parte já estamos a ganhar 5-0 ou então quando na primeira parte já estamos a perder 3-0? Pois. Olha, aqui está uma pergunta. Uma pergunta. Eu penso que aqui a parte mental tem uma preponderância muito forte. E a forma como nós crescemos a lidar com a pressão obriga-nos a ter uma reação a uma situação de vitória, tendo acima de tudo respeito pelos nossos adversários e pelos nossos colegas, e ninguém baixar os braços, nem ninguém baixar a guarda neste caso, só porque estamos a ganhar 5-0, portanto a exigência máxima até ao fim, tal como o contrário também é uma verdade, é conseguirmos, e é que se vê também a união e de que é feito um grupo de trabalho quando as coisas não estão a correr bem, para podermos nos ajudar e puxar uns pelos outros na tentativa de conseguirmos recuperar, e os grupos formam-se e ganham-se nestes momentos, particularmente quando as coisas não estão bem, e entre nós conseguimos dar a volta e conseguir dar a volta ao resultado e de preferência até vencer. E é a partir de momentos como este, ou seja, estamos num momento de sofrimento e depois conseguimos passar a um momento de alegria, que a confiança vai para níveis impensáveis. E a partir daí o treinador tem a papinha toda feita. Quando virem uma equipa que está em dificuldade e consegue vencer e dar a volta, estejam atentos depois aos jogos seguintes e vão ver uma melhoria incrível, porque é aproveitado pelos líderes para potenciar a capacidade de cada jogador. Não, Sofia, é a mesma pergunta para uma organização empresarial em que o objetivo para determinado ano é X, estamos menos X. Como é que o líder motiva essas pessoas para conseguirem recuperar e chegar ao objetivo com felicidade? Porque sem felicidade a gente já sabe como é que é, mas com felicidade. Eu acho que, tendo em conta que já está implementado tudo isto, as pessoas vão sentir também a responsabilização do resultado final. E quando há esta partilha de responsabilidade, os resultados finais não são só da organização, são também de cada um. Da mesma forma que eu acredito que o sentimento de chegarmos a um final de um jogo, temos 89% de posse de bola, temos 50 remates e o outro faz um penalti. Não, eu sou viciada em e a outra equipa vence por um penalti, então é aquele sentimento de pois nós jogámos melhor, nós merecíamos ganhar, é um sentimento de muita injustiça. Aqui é o papel do líder ser o grande inspirador, aquele que no meio do pânico mantém calma e mostra que é possível e qual é o caminho. Se é preciso muitas vezes dar um murro na mesa, se é preciso muitas vezes fazer, acordem, vocês têm este potencial, mostrar às pessoas o potencial que elas têm, porque muitas vezes, vocês conhecem aquele exercício que andou nos Instagrams deste mundo, do isqueiro, que quando se molha, depois é preciso outro para acender a luz, reacender a chama.
é exatamente com o ser humano, é exatamente a mesma coisa. Nós muitas vezes não conseguimos encontrar ah, o propósito, a motivação, porque não estamos a conseguir ver em nós. Então é preciso que venha alguém de fora dizer-nos: não, toma lá, toma a tua chama. E isso é o papel do líder muitas vezes, é dar aquela motivação extra. E a motivação extra vem também compreendendo o perfil psicológico e comportamental daquela pessoa. Dentro de uma organização é preciso aceitar que nem sempre vamos conseguir obter os resultados e os objetivos, sabendo que nunca podemos optar por sacrificar as nossas pessoas, porque no ano a seguir essas pessoas não vão lá estar. Se nós as sacrificarmos em prol apenas dos resultados. Mas garanto, se nós reestruturarmos, em vez de ser apenas resultados anuais e serem, por exemplo, resultados mensais, que é aquilo que eu considero que é mais, na realidade do futebol, estamos a falar de nem sequer de temporadas, estamos a falar de semanas e depois ainda se mete outros campeonatos pelo meio, outras competições, mas do ponto de vista organizacional, para mim é mensal, tal como o feedback, porque se nós conseguimos pôr aqui uma avaliação de resultados mensal, nós não estamos à espera só do fim do ano. Porque se nós formos falar com um colaborador, olha, em janeiro tu fizeste uma ação que comprometeu 300 mil euros e o colaborador pensa, eu nem sei o que eu comi ontem, quanto mais o que eu me lembro que eu fiz em janeiro. Então é muito importante que o impacto mesmo da premiação seja mensal para que a pessoa sinta a motivação no mês seguinte. E depois deixo ainda um desafio para a reflexão dos líderes que aqui estão. Pensem que desde da pessoa responsável pela limpeza e ao roupeiro até à pessoa, até ao CEO, que o prémio de produtividade deve ser o mesmo. Porquê? Porque quando nós sentimos que estamos a trabalhar todos para o mesmo, todos estamos a trabalhar com o mesmo sentimento ao vestir a camisola. E é isso que eu estimulo muito e acho que é fundamental nas organizações, é sentirmos que desde a financeira à cuidadora do espaço, todos têm o mesmo impacto. Depois há comissões, estruturas, não interessa, mas o prémio final é repartido por todos. Porque todos somos apenas uma equipa e todos trabalhamos para o mesmo resultado. E isso vai ter um impacto completamente diferente, não ao final do ano, mas mensalmente, e sublinho que nunca devemos abdicar dos resultados em prol das pessoas. Quase a terminar, mas falámos... E desculpa por falar muito. Não, falámos no início que uma das nossas questões também tinha a ver com responsabilidade social. É algo que todos nós temos que fazer e é algo que nos compete a todos. Eu sei que o Vitor Bahia fundaste em 2005 a Fundação Vitor Bahia. Que sentimento pessoal, em primeiro lugar, é que te moveu para criar esta associação e criar um impacto de valor e de trabalho que a Fundação desenvolve? Acima de tudo, por gratidão. Grato por tudo que a vida me tem proporcionado e o sentimento de querer ajudar e de querer fazer algo também que me deixe e que me faça sentir feliz. Ou seja, os grandes troféus da nossa vida acabam por ser aqueles que ganhamos dentro de campo, mas mais aqueles que conseguimos proporcionar durante a nossa vida, a nossa passagem por este planeta. Por isso mesmo, gratidão total, poder ajudar crianças e adolescentes desfavorecidos, poder ajudar a cumprir sonhos de muitos deles, ajudar mais, já ajudamos mais cerca de 15 mil crianças ao longo destes 20 anos, em praticamente todos os distritos nacionais. Portanto, é uma fundação nacional, não apenas direcionada para o Grande Porto. Mais de 196 locais entre instituições e hospitais que fomos ajudando ao longo destes anos todos.
E em termos desportivos também, ajudando algumas coletividades e também muitos jovens sem possibilidade de estudar, sem possibilidade de dar seguimento à sua vida académica com a nossa colaboração. São neste momento jovens formados e jovens bem preparados para um mundo extremamente competitivo e um mundo muito difícil como é o nosso. Não é? Sofia, sei que este é um assunto que também te toca, não é? E também tens feito muita coisa em prol da responsabilidade social. Fala-nos um bocadinho também do teu projeto. Eu devo-vos dizer que houve uma altura da minha vida que eu estava à procura de trabalho e numa entrevista o recrutador disse-me que eu devia dedicar um anexo do meu currículo só a trabalho voluntário. Porquê? Porque obviamente que nós precisamos de ganhar dinheiro para viver, mas foi no momento de maior infelicidade da minha vida que eu descobri o meu maior propósito. E não tenho problema nenhum em partilhar convosco. Eu criei uma associação que não está formalizada, mas que ajuda crianças e mães em situações de risco. Começou por ser só em escolas e começou no dia 5 de maio de 2022, no dia em que nasceu e morreu o meu filho. E eu nesse dia tive que tomar uma decisão que era ou vou viver, sobreviver, mas para sobreviver isto tem que valer a pena. E como sobreviver para mim não é suficiente, eu tinha que dar um significado muito grande à existência dele. E então eu decidi que ele chamava-se Pedro, tinha 8 meses e eu apadrinhei inclusive uma estrela, que a associação é a P Estrelinha. A partir daí ia com a história dele, que é a história do P Estrelinha à escola. Eu não conseguia estar com crianças na altura, apesar de ter 11 afilhados e ser uma apaixonada por crianças. E então um dos meus afilhados, o Dudu, era o meu doente. Todo o dinheiro que eu recebia da licença de maternidade era para comprar brinquedos para crianças, porque a história era toda em torno disso. Eu quero que o P, que era como nós chamávamos na família, brinque, que as crianças brinquem como o P queria ter brincado. E a partir daí eu tive muito contacto com escolas, porque eu descobri realidades inacreditáveis e a partir disso consegui entrar num meio que muitas associações não conseguem, que é o contacto direto com as mães, nomeadamente mães com situações de violência doméstica, que não querem entrar nas associações. E então houve esta sinalização e o facto de o nosso sistema nacional não estar preparado para garantir a segurança, porque retira a vítima da casa, mas não garante uma proteção, porque continua a existir o mesmo padrão, continua a ir para o mesmo trabalho, estas pessoas não querem entrar no sistema. Então, o que eu faço é angariar fundos e tentar ajudar estas pessoas de forma dissimulada quando me são sinalizadas. E com isto nasceu um livro que saiu há um mês, que se chama Manual de Sobrevivência a um Bad Job, e cujos lucros da autora revertem a 100% para isto, para esta causa. Já consegui, com isto, ajudar uma mãe com 5.320 euros a fazer o seu plano de fuga com os 2 filhos. E isso, para mim, não é em grande escala, é em pequena escala, mas é algo que me deixa muito tranquila em relação ao meu P Estrelinha, e também sabendo que não por aquilo que eu faço, mas que mais as próximas crianças, as próximas gerações também no mundo corporativo vão viver melhor por todas estas ações e por tudo isto que eu estou a implementar, esta transformação dentro do mundo organizacional, também com outras ações como a Missão Ucrânia, fui à Polónia buscar vários grupos, portanto
não sou uma pessoa. Estamos no Porto, portanto posso usar uma expressão à moda do Porto, não posso? Sim, claro. Eu tenho uma linha do cagaço muito longe. E os meus pais diziam-me, Sofia, mas porquê é que tu vais para isto? Mas é aquela coisa de uma pessoa quando começa a ajudar, é um vício, porque nós vemos sempre mais necessidade de ajuda. E para mim sempre me foi natural, e por isso é que eu fui para a ciência política, porque eu queria criar impacto e ajudar muitas pessoas. Então eu encontrei no mundo corporativo essa prática, e através desta associação informal, que tem muito significado para mim, a própria Academia da Felicidade, se vocês forem ao site e passarem em cima do logotipo, ouvem o batimento do coração do Pedro. Portanto, tem muito, muito significado. E não faz sentido passar esta vida se não lhe dermos um significado muito grande e se não deixarmos melhor o planeta, porque não existe sequer planeta B, se não deixarmos melhor o mundo que pelo menos aquilo que o encontramos. Acho que essa é pelo menos a nossa responsabilidade. Fica aqui um mote para todos nós de que, na realidade, como líderes, esta é uma responsabilidade, este é um símbolo a todos nós. E vamos terminar por aqui esta partilha de ideias. Resta-me agradecer à Sofia Manso, ao Vitor Bia, o facto de terem vindo aqui, dado o seu tempo e das suas experiências. Pedir à Vera Pinho o favor de nos trazer. Nós temos aqui dois simples e singelos certificados para nos agradecer o facto de terem cá vindo, para nos convidar a serem membros efetivos deste clube e, por que não, também darem-nos o prazer de serem nossos representantes, percebendo qual é a nossa perspectiva, qual é a nossa ideia e o que é que nós pretendemos fazer com isto. Seria certamente para nós uma honra ter estes dois embaixadores a iniciar a fundação deste clube. Seria uma honra. Eu não tenho manager, o Vitor deve ter manager, eu não sei. Portanto, Eu trato. Assim como foi ter-vos aqui a todos. Agradecemos mais uma vez o facto de cá terem estado. O Max ainda vai encerrar. Claro. muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E contamos contigo, que estás na nossa parte também disponível. Muito obrigado. Tá bom?